senador. A gente vai falar agora do assunto da semana, do mês, que é a fraude, o esquema de fraude do INSS. Falamos principalmente nessa última semana sobre a possibilidade da fraude do INSS estar alcançando também os consignados, os empréstimos consignados, que são aqueles empréstimos que são deduzidos direto na folha de pagamento dos servidores ou funcionários, enfim. Para a gente falar sobre esse compiladão do esquema da farra do INSS, eu chamo quem está com a gente, Fábio Leite, está com a gente aqui ao vivo, diretor da sucursal de São Paulo. Oi, Fábio, muito boa tarde. Boa tarde, Neila, boa tarde, Assis. É um prazer estar de volta aqui no Boletim. Olha, hoje a gente decidiu, como era sexta-feira, fazer um geralzão de todos os assuntos que foram mais importantes nessa última semana. E hoje, claro, a gente precisa falar sobre a farra do INSS. A gente começou há quase um mês, 20 dias, aí falando sobre o esquema e a operação da Polícia Federal que visava apenas os aposentados e pensionistas. Agora, a gente já sabe que isso pode estar chegando aos empréstimos consignados. Então, para começar a nossa conversa, essa semana a gente já ouviu, inclusive, ministro, ouvimos o novo presidente do INSS. O que as pessoas mais querem saber agora é: vou ter o meu dinheiro de volta ou não? Como é que estamos nessa parte, Fábio? Bom, Neila, essa semana, fazendo esse resumo, então, o INSS deu início, ao processo de ressarcimento. A gente já vai ser longo, começou com essas notificações, foram 9 milhões de dias que sofreram algum tipo de desconto, que vão ter que dizer se esse desconto foi autorizado no início da semana, e de terça para quarta os aposentados começaram a receber essa notificação para dizer: primeiro eles recebem a informação, você sofreu desconto e tal, e aí vem um botãozinho para a pessoa dizer se esse desconto foi autorizado ou não. A partir dessa resposta de dados, as entidades vão ter um prazo de 15 dias para provar que aquele que elas fizeram de cada desses segurados foi autorizado. Se tiverem prova, elas vão ter mais 15 dias para devolver o dinheiro. Não devolvendo o dinheiro, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, vai judicializar para reaver esse dinheiro. Uma parte disso já está ali naquele pedido de bloqueio que a gente comentou, em uma outra edição aqui do Bem Noticiamos no site, de 2,6 bilhões de reais. E a gente estima, eu falei aqui para você e para quem está acompanhando, que pela estimativa que a própria Controladoria Geral da União fez, a CGU, esses 2,6 bilhões serão insuficientes para devolver o dinheiro que foi descontado de forma indevida de todos os aposentados lesados. O período foi muito longo, E a gente segue agora, fazendo o nosso trabalho, enquanto a Polícia Federal está fazendo trabalho, muitas delegações, lembrando que são mais de 10 inquéritos no país todo, ainda estão correndo sob sigilo. A gente aqui faz o nosso trabalho jornalístico, que é aquele que começou lá atrás, em dezembro de 2023, que deu origem à ação da PF, mas a gente continua, porque, como falamos também, tem conexão, sim, como você disse, Neila, dos pontos de mensalidade associativa com também indevidos, não autorizados de empréstimo. Inclusive, hoje a gente traz uma matéria falando um específico do Sindinap, que é o sindicato do irmão do presidente, o Frei Chico, ele é o vice-presidente dessa entidade, e a gente descobriu nessa apuração nossa, em processos judiciais, aposentados que foram filiados à NAP depois de contrair o empréstimo consignado. Foram filiados à revelia, não tinham autorização. Inclusive, o sindicato anexa no processo uma foto do aposentado que eles filiaram dentro da agência do banco, no caso é o banco BMG. BMG, para quem não sabe, foi o banco que ficou muito no primeiro governo Lula, por ser uma das instituições que operou os pagamentos de compra de votos ali do escândalo que ficou conhecido como mensalão. Fábio, agora ouvimos nessa semana o ministro da Previdência Social, o novo ministro, Volney Queiroz, numa espécie de sabatina lá
Fábio perdeu o meu retorno, o pessoal não está me ouvindo. Fábio, me ouve? Bom, enquanto a gente tenta... Gente, vamos ver um VTzinho sobre esse... É da coletiva, pessoal? É do INSS? Coletiva do INSS que aconteceu na última terça-feira à noite, para falar, então, os novos caminhos que os ministros e o INSS vão tomar daqui para frente. Aquele que ingressou com desconto em 94 e continuou tendo desconto em 2020 a 2025, se esse desconto de 20 a 25 foi irregular, terá o ressarcimento. Mesmo que o vínculo dele seja lá anterior. Esse processo é, na verdade, para a gente poder cobrar essa documentação, esse ressarcimento, não importa quando que ele tenha autorizado o desconto ou quando ele tenha tido o seu benefício previdenciário. A gente não restringe essas pessoas. O que eu falei foi, talvez aquele que tenha 31 anos de desconto associativo não seja objeto da fraude colocada na operação sem desconto. Pode ser vítima de fraude? Pode. Ele pode ter tido um desconto cancelado e ingressar um outro desconto na sua folha? Pode ter ocorrido. Por isso a gente entendeu, por bem, por transparência, por maior possibilidade de participação, abrir para todo mundo que teve desconto. Não importa quando começou e não importa quando foi ofertado o benefício previdenciário. Por isso que a gente sai de 4,1 para 9 milhões de potencialmente pessoas afetadas. Não, mas a minha dúvida é, se teve alguém que teve o desconto lá em, 2005 e cessou por algum motivo em 2010, não teve agora recente, esses foram notificados também? Esses não foram notificados, né? Porque eram notificados, confirme para mim, nos últimos 5 anos. Então todo mundo que está notificado teve nos últimos anos. Todo mundo foi notificado desses últimos 5 anos. Vamos lá. 5 anos. E a gente tem qualquer dúvida não. Todo mundo que teve desconto. O importante aqui é que não foram os que ingressaram nos últimos 5 anos. É isso que é o ponto aqui colocado. Independente do momento que ingressaram, se tiveram desconto nos últimos 5 anos, foram notificados. Não importa quando ingressou. Bom, vamos voltar agora a falar sobre esse assunto, porque o ministro Volney Queiroz esteve no Senado, como eu disse para vocês nessa semana, conversando com os senadores, prestando alguns esclarecimentos sobre a pasta e, claro, sobre esse caso da farra do INSS. O que aconteceu foi um bate-boca, porque um dos requerentes, um dos senadores que acabou convidando o ministro é o senador Moro, Sérgio Moro. O senador e o ministro acabaram protagonizando um bate-boca. Eles queriam, era descobrir de qual governo era culpado pela fraude do INSS, se era o governo Lula ou se era o governo Bolsonaro. Vamos ver como é que foi essa discussão. Em 2020, senador, parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Alguém Excelência se omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência O senhor como ministro... ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer Vossa nada, Excelência não. era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. O senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu como Vossa secretário Excelência executivo. quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio não Moro, fez nada. foi nosso governo que chamou a polícia. Oficial é um depoimento, como é que a gente tem que usar? Senador Nosso Rogério, governo foi que chamou a polícia. Senador Rogério, eu tenho muito respeito por todos aqui. Então eu vou pedir para restaurar aqui a ordem dos trabalhos. Já concedi o tempo remanescente ao senador Sérgio Moro, ele vai fazer as perguntas, vão ser respondidas pelo ministro Volney, depois vou passar a palavra para o outro autor do requerimento, que é o senador Girão, e assim vamos caminhando com calma. Última indagação, Excelência. Pois não, senador.
Tá aí, cerca de 5 horas de esclarecimentos que não esclareceram muita coisa. O Fábio está de novo com a gente na linha? Oi, Fábio. Falei na linha, parece que a gente está no telefone, mas é online. Fábio, estávamos vendo aí as respostas do ministro Volney Queiroz ao Senado, mas o que me parece é que quanto mais se pergunta, menos resposta se tem, que está todo mundo enrolando bastante porque não tem muito o que responder. Então, a discussão lá era somente de quem era a culpa, se era de Lula ou se era de Bolsonaro. O governo, nesses últimos dias, conseguiu responder alguma coisa de concreto? Neila, sobre a operação do esquema, como isso escalou para essas cifras bilionárias que a gente tem visto, o governo não conseguiu dar essa resposta ainda. A resposta que o governo Lula tem dado à sociedade é: desbaratamos um esquema que começou no governo passado, né? A disputa de narrativas é essa. E o governo anterior está dizendo que tentou criar algum controle naquele período, foi impedido, apesar, né, da MP ter caído lá, foi impedido porque, e de fato, partidos de esquerda quiseram obstruir esse controle, na verdade foi uma medida que o governo Bolsonaro tentou adotar no passado, fechando o cerco em cima de sindicatos, e isso teria um impacto, inclusive, sobre a atuação dessas associações, que algumas são sindicatos e outras são associações mesmo. Então tem essa disputa de narrativa. A resposta que o governo tem dado, quer dar, na verdade, é de tentar devolver o mais rápido possível o dinheiro que foi roubado dos aposentados e pensionistas do INSS. Agora, sobre como isso escalou para cifras bilionárias, a gente ainda está longe dessa resposta, e o que a gente viu ontem, nesse bate-boca aí entre o ministro Volney e o senador Sérgio Moro, já é mais um exemplo dessa disputa de narrativa entre a esquerda e a direita, porque o ministro está dizendo que, olha, o senhor foi ministro da Justiça, falando para o Moro, o senhor foi ministro da Justiça do Bolsonaro, o senhor não viu nada disso e tal, e o Moro cobrando, porque o Volney era o número 2 do ministro Carlos Lupe, estava naquela reunião de 2023, onde uma das conselheiras, né, lá do INSS alertou, falando, ó, tem fraude, né, estão tendo reclamações sobre isso, e nada foi feito, né, as coisas só começaram a ser feitas depois, já em 2024, após a gente divulgar essa série de reportagens mostrando todas essas camadas desse esquema de desconto indevido dos aposentados, né? Então, a gente está nesse pé, e a CPI sendo aprovada, a CPMI, né, porque ela vai ser mista, o grande embate vai ser esse, né? Um lado do atual governo querendo dizer que desbaratou um esquema que começou no governo anterior. E o governo anterior falou assim, ó, a gente tentou criar um controle, mas olha, os sindicatos não deixaram, e olha o que virou, né, um esquema de 6 bilhões de reais. Né, a estimativa ali do que pode ter sido desviado dos aposentados é essa. Linha cair, você estava me dizendo sobre o irmão do presidente Lula, o Frei Chico. Eu vou pedir para a produção rodar um videozinho que a gente fez sobre isso, para depois a gente comentar sobre o assunto. O NPS 48 anos, lancei meu pagamento do NPS, está sendo descontado com esse sindicato que eu não tinha direito, não sei nem onde é o sindicato. Em São Paulo, não sei nem onde é, nunca vi esse sindicato na minha vida. Descobri no INSS para pedir meu pagamento do NPS, um boleto, o cara me voltou e falou comigo, o rapaz do NPS falou, você está sendo descontado seu salário, 57 quanto comigo, deu em 2021. Eu falei, mas como, pô? Eu não sou sindicato, eu estou aposentado, mas não tem nada, é um sindicato de São Paulo. O cara me falou, São Paulo, eu falei assim, eu trabalhei numa firma no Rio, quase 39 anos na firma no Rio, e não conheço o sindicato de São Paulo, nunca ia falar no sindicato de São Paulo. Eu não tem não, eu estou não deixa eu ter sem graça, porque eu pago um sindicato que eu não conheço, não sei nem onde fica. Para quê? Não conheço, nunca vi nem falar. Eu também essa minha filha, filha de São Paulo. Eu sempre fui em São Paulo, nunca vi falar de sindicato de São Paulo, nem no sindicato que eu falei em São Paulo. Eu ia lá sempre. Então, fizeram um negócio para levar meu dinheiro. Meu não. Detalhe, levou muita gente junto comigo, porque eu fui um dos que fui descobrido no INSS. E o rapaz do INSS falou, ó, estão te roubando à vontade, você quer roubo, você é assalto. O próprio rapaz do INSS falou comigo, você pode ser um assalto, porque você me autorizou.
Bom, esse senhor, ele é um aposentado de 63 anos, vive na Bahia e foi filiado à entidade que fica em São Paulo, tendo descontos da mensalidade do INSS. A entidade que o Frei Chico, irmão do presidente Lula, é o vice-presidente. A gente até estava com bastante cuidado aqui no Metrópolis para falar desse assunto e para colocar a culpa de fato no Frei Chico, esperando que provas aparecessem. Hoje a gente já consegue falar da entidade da qual ele é vice-presidente. De fato, também participou dessas fraudes, não é isso? Neila, o que o caso desse aposentado, né, o José Luiz Gregório, mostra é que, de fato, a fraude dessas filiações, dessas mensalidades indevidas, por meio de filiações fraudulentas, feitas com falsificação de assinaturas, ela ganhou proporções enormes e envolve todas as entidades que tinham esses acordos de cooperação com o INSS, né? Eram mais de 30 entidades, acho que chegou até mais de 40 mais recentemente. Esse caso a gente trouxe na reportagem de hoje porque ele ilustra, além de ser uma das vítimas, né, ele mostra como tem uma conexão entre o esquema dos descontos indevidos de mensalidade e o esquema de descontos de empréstimo consignado. Este aposentado, o que ele diz no processo, que ele ganhou na justiça, o Sindinap, que é o sindicato Frei Chico, perdeu, que ele foi até uma agência lá na Bahia, onde ele mora, no extremo sul da Bahia, pegar um empréstimo consignado, e só agora, depois que o escândalo veio à tona, ele descobriu, agora que eu digo, ele já estava processando, né? Mais recentemente ele descobriu que ele estava sofrendo um desconto de um sindicato que ele acabou de dizer nesse vídeo, que ele nos encaminhou, que ele nunca tinha ouvido falar. Ele mora lá no extremo sul da Bahia, e a filiação foi feita, veja só, no dia que ele foi fazer um empréstimo consignado, dentro de uma agência do BMG. E aí utilizaram essa formalização do empréstimo para também emplacar, né, uma filiação a esse sindicato. O Sindinap, a gente procurou o sindicato, eles negam que eles façam esse tipo de venda casada ou de empurrar uma filiação para quem prega empréstimo consignado. O que eles dizem é que eles têm uma parceria com o BMG, ou empresas ligadas, uma corretora ligada ao BMG, para oferecer serviços de saúde, auxílio funeral, enfim, são essas vantagens que essas associações dizem oferecer aos aposentados para fazer as filiações, né? Então o Sindinap diz que essa é a parceria, o que liga ali a entidade, né, o sindicato, a esse banco. Agora o aposentado disse que nunca se filiou a essa entidade e ficou esse tempo todo sofrendo um desconto todo mês na sua aposentadoria. Ou seja, a gente pode afirmar que essa associação, esse sindicato, do qual o irmão do presidente Lula é o vice-presidente, também está associado a essas fraudes. O que a gente pode afirmar com segurança é que também tem casos de fraudes envolvendo o sindicato do Frei Chico, com condenação na justiça. E o que a investigação precisa mostrar é o tamanho dessas fraudes dentro de cada entidade. A gente tem escutado nos últimos dias, Neila, uma preocupação, principalmente dos partidos de esquerda, dos movimentos de esquerda, e é o campo que engloba os sindicatos, porque eles querem separar o que eles chamam de o joio do trigo. O que eles dizem é que tem entidades sindicais que existem há muitos anos, que prestam vários tipos de serviço para os seus filiados, e tem associações que foram criadas mais recente, né, simplesmente para fraudar, para ganhar dinheiro descontando da aposentadoria, né, dos segurados do INSS. Esse discurso, a princípio, no meu ponto de vista, colou um pouco no próprio INSS e na Advocacia Geral da União. Por quê? Porque o INSS responsabilizou até agora 12 entidades e a AGU pediu bloqueio dessas 12 entidades. Dentro desse escopo das 12 entidades não estão o Sindinap, por exemplo, a Conafer, a Contag, que são entidades mais antigas, né, mas que são as que mais arrecadaram com descontos de mensalidade associativa. E tem históricos de fraude, como a gente acabou de ver, do senhor Gregório, né? Então, assim, a gente precisa dimensionar, porque fraude a gente está vendo que tem todas.
quais eram, né, quais prestavam algum tipo de serviço, quais não prestavam, é uma coisa ínfima ou era uma coisa sistemática dentro de cada entidade. É isso que a investigação precisa mostrar, até para a gente esclarecer muito, né, porque tem uma guerra de narrativas ali, né, e a gente precisa entender, porque o que mais interessa é saber quem foi roubado, quem roubou, na verdade, para devolver o dinheiro para quem foi assaltado, né, para o aposentado prejudicado. E a gente aguarda, vamos ver como é que essa roda vai continuar girando, ainda vai ter muito assunto, muito pano para manga. Fábio Leite, direto de São Paulo, da redação do Metrópolis de São Paulo. Muito obrigada, Fábio.